Meus amigos, a coisa tá tensa demais entre os poderes do Brasil. Olha só. Eu não vou trair a minha consciência e deixar de falar a verdade. Eu lamento a posição do Rodrigo Maia nessas questões. Eu lamento muito a posição dele, que resolveu ele assumir o papel do executivo, né? Com ataques bastante contundentes à nossa posição. Ele tem que entender que ele é o chefe do legislativo, eu respeito ele tem que me respeitar como chefe do executivo. Veja bem, nós vamos continuar aqui assistindo a entrevista que o Bolsonaro concedeu à CNN, mas antes eu quero dizer para você, neste vídeo você vai escutar mais o Bolsonaro do que o Bruno Johnson, tá certo? E nós vamos escutar também aí uma respostinha do Rodrigo Maia, aí que ele deu em seguida à CNN. Nós vamos comentar aqui apenas o necessário, fazer uma análise breve, mas vamos escutar mais desta vez, tá certo? Meu nome é Bruno Johnson, deixa o like. Olha só, eu preciso falar um pouquinho mais antes. Quero explicar aqui o porquê que o Bolsonaro está dando esse tipo de declaração, de argumento à CNN. É porque ele foi questionado sobre o futuro do país. Poxa, temos um rombo aí multibilionário no país, as dívidas vão aumentar, os gastos na saúde vão provocar essa crise financeira e o senhor Bolsonaro está aí tendo algum tipo de diálogo ou terá diálogo com o poder legislativo para contornar essa situação financeira? Aí o Bolsonaro começa a responder, ele falou aí sobre a reforma da Previdência, que esse projeto econômico aí de 10 anos já foi engolido em questão de meses pelo Congresso Nacional. E aí ele complementa com isso que acabamos de escutar e aquilo que vamos escutar a partir de agora. Vamos lá, play, atenção. Então, lamentável, não o Congresso ou a Câmara dos Deputados. O senhor Rodrigo Maia é a pessoa que resolveu não conversar com mais ninguém. É uma questão de números. Números, ele, apesar de não ser economista, né, ele tem um bom entendimento, até pela educação que o pai dele, que foi economista, tem. Não pode agir dessa maneira. Pegar e jogar todos os governadores contra mim, fazendo uma pressão agora para que o Senado aprove essa proposta que tem, sem contrapartida. A gente não sabe até quanto pode chegar essa despesa, vai ultrapassar a 100 bilhões de reais. A gente não aguenta isso. Qual o objetivo do senhor Rodrigo Maia? Qual é resolver o problema ou atacar o presidente da República? Eu lamento o Rodrigo Maia, já conversei várias vezes com ele, a postura que ele vem tomando. Ele não quer, no meu entender, porque parece, sei que ele vai reagir depois, né? Mas o sentimento que eu tenho é que ele não quer amenizar os problemas, combater aí o vírus, não deixar que a economia vá para o espaço. Ele quer atacar o governo federal, enfiando a faca no governo federal, no sentido aí, né, figurativo, né? Para resolver os problemas de outro lado. Agora, se isso tudo for aprovado e outras coisas virão, pela forma como está se comportando, vão matar a galinha dos ovos de ouro, que é o Brasil. Parece que a intenção é me tirar do governo. Parece que é isso daí, né? Quero crer que esteja equivocado. Mas os números mostram isso aí. O ministro Paulo Guedes não tem contato mais com o Rodrigo Maia. Ele é o dono da pauta. Tá? Então a gente pede, apela para ele. Da parte dele, da minha parte não. Parece que a intenção é outra por parte do senhor Rodrigo Maia, tá? Que ele está conduzindo o Brasil para um caos. Nós não temos como pagar uma dívida monstruosa que está aí, não temos recurso. Qual a intenção? É esculhambar a economia para enfraquecer o governo, para que eles possam voltar em 22? Eu não estou pensando em política. Tá? O Brasil indo bem, todo mundo vai bem. Ele vai ser reeleito, vai com toda certeza aí, quem sabe voltar a ser presidente da Câmara. Não é uma luta. Bom, ele está dizendo que o Rodrigo Maia vai ser reeleito caso o Maia faça um bom trabalho, pensando no Brasil, né, aí não deixar o país quebrar. Mas isso aí, né, é o discurso que o Bolsonaro tem que fazer nessa situação. Mas o Maia não vai ser reeleito coisa nenhuma, não. A luta aqui agora, apelo ao Rodrigo Maia, é a luta de você contra o Brasil, né, e nem você contra mim. É uma luta nossa a favor do Brasil. Então essas medidas são escandalosas, estão sendo aprovadas, né? E essa forma de votação agora pela internet impede um debate melhor na Câmara, sendo aprovado de forma assodada e de modo para atender os governadores que fecharam, alguns, né, de forma excessiva a sua economia. E a conta é altíssima. A ICMS que não foi arrecadado por eles nesse fechamento da economia, bem como ISS para município. É uma conta que a gente não sabe o valor que ela tem a ver. Paulo Guedes fez uma proposta, fez uma contrapartida contra a proposta do Rodrigo Maia, queria
que queria sequestrar 25% do salário dos servidores, de todos os servidores, estadual, municipal e federal, e a proposta do Paulo Guedes foi mais amena, no meu entender, muito mais racional. Não ter reajuste até 31 de janeiro, até 31 de dezembro do ano que vem. O que o senhor acha que deve haver para poder acontecer uma economia de recursos no país? Nem precisa conversar com o Rodrigo Maia, ele sabe que está errado a posição dele, essa forma que ele está conduzindo as votações. No primeiro encontro que tinha com os governadores, aproximadamente um mês, eles mandaram uma carta, nós fizemos videoconferência com todos eles, tá certo? E nós atendemos no que eles queriam e mais alguma coisa. Agora, não houve um segundo momento de negociação. Pegaram um projeto, o Plano Mansueto, e resolveram simplesmente a parte que interessava para eles aprovar, a parte que não interessava não aprovava. Agora, o Brasil, deixa bem claro, tá certo? Não merece o que o senhor Rodrigo Maia está fazendo com o Brasil. O Brasil não merece a atuação dele dentro da Câmara. Não é o parlamento brasileiro, é a atuação dele. No meu entender, me desculpa, Rodrigo Maia, péssima a sua atuação. Quando você fala em diálogo, a gente sabe qual é o teu diálogo. Então, esse tipo de diálogo não vai ter comigo. E não estou rompendo com o parlamento, não. Muito pelo contrário. É a verdade que tem que ser dita. E nós sabemos que o Brasil está vendo muito bem a questão do vírus. Interessa para todos nós, né, uma maneira de solucioná-lo, mas dessa forma está aprofundando a crise, está botando uma conta no meu colo, que vai chegar o total na casa de R$1 trilhão, e o Brasil não dispõe disso aí. Presidente, veja bem, agora vai mudar de assunto, mas nós vamos acompanhar aqui a resposta do Rodrigo Maia em relação a esse tipo de diálogo. O Rodrigo Maia entrou aí na CNN aí, com direito de resposta, e foi questionado, ó, que tipo de diálogo é esse aí? Nós vamos acompanhar aqui, mas eu só quero fazer alguns comentários em relação ao que disse Bolsonaro. Uma coisa bem simples, é porque Bolsonaro ele não pode chegar na lata dizendo o que está acontecendo. Como chefe de Estado tem coisas que ele não pode falar. Cabe a nós, cidadãos do bem, patriotas, falar. Bolsonaro foi bem claro, Rodrigo Maia quer derrubar o governo Bolsonaro. Bolsonaro precisou dizer que tem um sentimento ali, eu acho, talvez seja isso, espero que não, mas é isso mesmo, não tenha dúvida. Além disso, roubar. Maia quer roubar. Calamidade pública, contratações sem licitação, meu irmão, é a farra da irresponsabilidade fiscal comendo solta no Brasil. Já tem governadores superfaturando tudo e todas as coisas, respiradores, hospitais de campanha, aluguéis, isso e aquilo, e colocando ali seus milhões no bolso, com certeza usando laranjas, né, para a coisa ficar mais complicada. E é isso que acontece, é isso que eles estão querendo. Cada um vai querer tirar sua fatia, é o momento oportuno para roubar. O próprio governador do Rio de Janeiro decretou sigilo total aos gastos do combate ao Covid-19. Por que isso? Né? Por que não ser transparente nessa hora que o povo precisa saber da transparência, como está sendo injetado o dinheiro da prevenção? Então, eles querem quebrar a economia, estupraram o projeto Mansueto, deixaram o governo sem contrapartida. Quando o Bolsonaro diz que o governo ficou sem contrapartida, quer dizer o quê? Que ó, o parlamento decidiu que o governo tem que gastar, não interessa se vai ter um rombo depois, se vai ter um prejuízo, dívida, se vai quebrar. Depois dá um jeito de amenizar isso aí, recompor essa grana, que não terá como. Você destruiu a galinha dos ovos de ouro, o Bolsonaro disse que é o Brasil, ferrou com tudo. Vai ser muito complicada a situação. Então, contrapartida seria o quê? Nós vamos dar esse dinheiro, mas em contrapartida nós vamos privatizar esse setor. No âmbito estadual, nós vamos enxugar a máquina pública, nós vamos fazer isso, nós vamos outro retorno aqui financeiro. O governo não tem mais, ou seja, vai quebrar. Governos vão pagar suas roubalheiras, suas quebradeiras, digamos assim, e quem paga a conta é você. É como se chegasse um assaltante, roubar teu salário e dizer para você, meu irmão, trabalha dobrado o mês que vem para suprir isso que eu te roubei. É isso que o Maia está fazendo, já que não é o dinheiro dele. Vamos quebrar a economia da próxima geração. O Rodrigo Maia está quebrando a economia, o futuro do teu filho, se você não sabe. É isso que o Maia está fazendo. Amanhã, seu filho que trabalhe dobrado, triplicado, para ganhar aí, para suprir esse prejuízo. Enquanto isso, esses parlamentares vão enriquecendo, vão roubando. Vamos ouvir a respostinha canalha aqui do Rodrigo Maia em relação a esse tipo de diálogo que o Bolsonaro não quer ter com o Maia. Vamos lá, a gente comenta em seguida.
O Maia amenizou muito essa situação, disse que ele está preocupado com a saúde. O Maia deixou a dizer, eu não estou achando a... Ah, tá, eu tenho que reduzir aqui, tirar da tela cheia, botar aqui nessa tela agora. O Maia, ele deu a entender, nós não vamos escutar tudo, tá aí no canal da CNN, deu a entender que o governo tem dinheiro infinito. Não, nós temos que... Mas é tudo para roubar. Tem dinheiro infinito o governo. Dá os R$600, dá mais mil dali, pronto. E amanhã, que se dane, trabalhe você triplicado para suprir aí os prejuízos. Desculpa aí. Vamos lá. Play. Há uma insinuação aí que o seu diálogo seria, de alguma forma, tangido por outros interesses que não os republicanos. Como que o senhor responde a isso? Eu falo, é a velha tática de trocar de assunto. Tá aí, o Maia não respondeu. Já adianto para você, ele não respondeu. Simplesmente disse, não, o Bolsonaro trocou de assunto. E em momento algum ele diz, que diálogo é esse? Que tem esse diálogo? Vou falar com você no final, vamos ver esse textinho aí. O povo brasileiro está preocupado hoje. Perdemos o ministro Mandetta. Foi nomeado um novo ministro, vamos dar a oportunidade a ele. Mas a saída do Mandetta assusta 80% da população brasileira, pelo menos. Porque numa guerra, quando você troca um general, como é que fica o seu exército? Fica sem rumo, fica sem caminho. Então, o general, o comandante, 4 estrelas da área de saúde, foi trocado hoje. A população está preocupada. Pelo amor de Deus. E olha que eu falei sobre isso ontem, né? Olha, em uma guerra você não pode contar com um traidor. Mandetta foi um traidor. Aí ele jogou essa ideia do general da área da saúde, que pode ser em uma guerra um traidor. Pode ser aquele cara que está deixando os soldados morrerem e que está até curando inimigos. Em uma guerra não podemos contar com traidores, como o Rodrigo Maia, que é um traidor do Brasil, é um ladrão, é um propineiro, é um vigarista, que agora quer bancar o economista, quer ser mais economista que o Guedes. Daqui a pouco esses deputados, é por isso que a gente fala, estão querendo lançar um parlamentarismo branco. Em vez de consultar a economia federal, o Ministério da Economia, conversar, ele está procurando os próprios economistas. Daqui a pouco vai querer fazer o Ministério da Economia do presidente da Câmara, o secretário de Saúde do Rodrigo Maia. Ou seja, é um governo paralelo, é um parlamentarismo branco que não podemos aceitar. Estes mesmos que o Maia consulta não foram eleitos ou indicados por quem foram eleitos a cargos, né? Cargos reais, né? Dentro da nossa estrutura republicana. Então esse é um canalha, é um destruidor da própria república. É por isso que no Brasil não vai para frente. General traidor na guerra atrapalha Rodrigo Maia. Por isso Mandetta saiu, que o general maior da guerra é o Bolsonaro, que conduz o exército todo e está lutando pelo Brasil. Vocês estão lutando para roubar, seus vigaristas canalhas, seus ladrões. Aí você, na hora da saúde, é a ciência, é o médico. Na hora da economia, não é o Guedes, não é o economista, é o Maia, especialista em propina, especialista em caixa 2. O Botafogo, da planilha do Odebrecht, tá de brincadeira com a gente, né, Rodrigo Maia? Filho da mãe. E nós não podemos, no momento que a população está preocupada, criar mais insegurança. Presidente, conte com a Câmara de Deputados, eu dialogo com os técnicos com o maior prazer. Eu não vou, de forma nenhuma, responder ao presidente. Não vai responder que diálogo é aquele, não é? No nível que ele quer que eu responda. Eu vou responder como eu disse, ele taca as pedras e nós mandamos as flores. Então é disso que se trata esse momento de crise. De união por um objetivo só, que é salvar vidas, empregos, renda e empresas brasileiras. O bandido canalha. Bolsonaro, taca as pedras que o Rodrigo Maia vai tacar as flores. Que canalha, hein? Que mentiroso sem vergonha. Ele não vai responder. Ele disse, não vai responder. Nível que o presidente quer que eu responda. Mas sabe qual era o diálogo? A gente sabe. É o famoso e antigo diálogo que ele sempre teve com os antecessores do Bolsonaro. O diálogo que ele tinha com o Temer. Qual é? O Temer, tá, a gente vai receber esse projeto aí do governo, o Mansueto, vamos supor, mas eu quero aí uma cadeira no Ministério da Saúde, no Ministério do Turismo, no Ministério da Economia. Eu quero que meu partido ocupe a pasta da saúde.
É esse tipo de diálogo que o Bolsonaro não quer e sabe que o Maia sempre fez e faz e quer. Por isso o Maia quer derrubar Bolsonaro. Porque Bolsonaro não aceita esse diálogo, que é o famoso diálogo do toma lá da cá. Por isso eu fiz aquele vídeo ontem. Meu irmão, ninguém percebeu. O pessoal já está até vendo como uma normalidade, né? Um médico tem escolhido na saúde, um economista na economia, um juiz na justiça, um professor na educação, um ambientalista no ambiente. E isso tem que ser normalidade, sim. O próprio presidente da OAB, aquele canalha comunista, que é comandado por Lula e Valdir Damous, ele disse, olha, foi demitido do Ministério da Saúde a ciência. Porém, a ciência foi contratada através do Nelson Taichi. E assim será. A ciência, né, o médico não vai jogar sua reputação, sua carreira, sua biografia no lixo, escutando talvez aí o Bolsonaro, palavras do presidente canalha da OAB. Ele nem se tocou que antigamente não tinha ciência contratada, era política contratada, era vagabundagem contratada pelos próprios líderes dele, Lula, Dilma, Temer, que foi vice de Dilma, era um vagabundo que não sabia nada de saúde, de ciência, no Ministério da Saúde, como José Serra, por exemplo, que nada tem de saúde ali, de especialidade, e acabamos com isso graças ao Bolsonaro. Eu sei que Bolsonaro erra, eu citei aqui, ó, temos aí uma estrutura perfeita, mas Bolsonaro erra na escolha às vezes, porque o Mandetta era político, embora seja técnico, é político também. Então Bolsonaro erra, como ele errou aí, na minha opinião, a questão da Secretaria da Cultura, colocar Regina Duarte, um erro gravíssimo no meu ponto de vista. Mas a estrutura de gestão é perfeita. Técnicos, pessoas especialistas em cada área ali devida. Não é legal? Não é assim que o Brasil deveria ter trabalhado bem antes? Mas é o diálogo do Maia para destruir isso daí. Ó. Nós não queremos especialista na área da saúde, não. Nós queremos políticos nossos, se bem que o Mandetta era político do DEM, então estava favorável ao Maia. Esse diálogo, seu nhonho, safado, coisa dos infernos, o senhor não terá não, seu ladrão, bandido. Vou ficando por aqui, esta coisa pode se intensificar ao longo dos dias, a guerra está aí declarada, digamos assim, troca de farpas, e levante a hashtag Fora Maia, que esse cara aqui, ó, é um abusado, ladrão e mentiroso. E o Bolsonaro precisa da sua ajuda, tá certo? O que você achou do vídeo aí? Como você enxerga esse confronto entre poderes? Você acha que o Maia quer roubar? Quer derrubar o governo? Ou você acha que o Maia quer tratar da saúde da população, distribuir bilhões de reais do governo federal, dinheiro que não é dele, preocupado com a sua vida? Você pensa assim? Deixa seu comentário. Comentário aí é livre para todas as opiniões, tá certo? Meu nome é Bruno Johnson, muito obrigado aí você que me assiste pelo PHB no Facebook ou pelo YouTube, canal Bruno Johnson. Comunismo aqui não e vamos nessa!